Você tem o dente torto ou apinhado, ou tem aquele espaço entre os dentes, que é o famoso diastema, e quer corrigir os seus dentes, mas não sabe qual caminho seguir? Se você não assistiu o nosso episódio anterior do podcast, volta lá e assiste, que a gente falou sobre faceta e sobre ortodontia. E hoje eu tô aqui com a doutora Renata, ela é especialista em ortodontia, assim como eu, e nós vamos falar quais são os benefícios do tratamento ortodôntico para resolver má oclusão, porque tá tendo um boom, uma febre agora de faceta. As pessoas querem o imediatismo, querem resolver para ontem, e a gente quer mostrar as vantagens de resolver ortodonticamente e não pular direto para esse tratamento restaurador. Oi, Rê, tudo bem? Olá, tudo Fala bem, um pouquinho aqui quais são as vantagens, as desvantagens do aparelho, como que funciona, quais são os casos que a gente pode corrigir para evitar que o paciente caia direto no tratamento restaurador. Então, assim, é o que você falou, a gente está realmente nesse momento da ortodontia, né, da odontologia, né, é o momento da faceta. Então, assim, tudo é indicado faceta e é isso, os pacientes, eles vêm buscando cada vez mais essa coisa rápida. Eu quero agora, eu quero para ontem, eu quero para semana que vem. Então, assim, a ortodontia, ela requer, além de todos os cuidados, né, ela requer tempo, ela requer paciência. Então, assim, envolve muitas coisas que às vezes esse paciente não entende, não busca naquele momento, né? Ele ficou um tempão sem procurar. E aí, de repente, ele chega e eu quero pro Natal, eu quero para daqui a um mês, eu quero... Então, assim, é tudo muito rápido. E a ortodontia, ela não é muito rápida. Ela requer realmente um tempo de tratamento, existe uma indicação real, existe todo um planejamento pra gente poder chegar ao que de fato é necessário. Então, assim, é um caminho, a gente precisa se preparar, a gente precisa ter consciência que é um tratamento que não é só a minha parte, ele depende do paciente, ele requer que o paciente me ajude, mas é um tratamento que vale muito a pena, um tratamento que ele é um tratamento onde você não vai ter essa coisa da faceta de ter que desgastar, uma coisa um pouco mais radical, né? Mais invasiva, né? Exatamente, a gente vai ter, assim, as indicações onde a faceta realmente são necessárias, tá? Mas a ortodontia vai ser indicada para praticamente todas as outras situações. Então, assim, eu acho que é você ter um bom senso para a gente poder indicar isso aí, para você realmente não perder esse fator da ortodontia onde vale a pena, né? Sim. É um tempo maior, mas vale a pena. Então, e quais são os tipos de aparelho que a gente tem agora no momento? O paciente adulto, ele pode usar qualquer aparelho? O paciente que tem doença periodontal, que a gengiva sangra, que às vezes fica com medo de tratar com um aparelho ortodôntico, esses pacientes podem fazer o tratamento ortodôntico também? Então, todos os pacientes, teoricamente, podem fazer. É claro que primeiro a gente tem que passar por uma avaliação prévia, né? Uma avaliação clínica. A gente vê em que condições está esse osso, está essa gengiva, então esses dentes em geral, se tem restaurações para serem feitas, enfim, passar por uma avaliação clínica, passar por uma bateria de exames que são raio-x, fotografias, enfim, tudo pra gente traçar um planejamento para esse paciente, tá? Então, assim, de início a gente não contraindica ninguém. Primeiro a gente precisa avaliar minuciosamente esse paciente, avaliar os detalhes dele e saber do que vai ser melhor para ele. Assim, com relação ao aparelho, vai existir alguns tipos de aparelho. A gente tem um aparelho fixo, a gente tem o aparelho removível e a gente tem aí agora o aparelho removível também, que é o alinhador, né? Na verdade, a gente tá no momento do alinhador. Então, assim, a gente tem essas opções aí. E, assim, o que vai ditar a escolha disso? O que vai ditar? Vai ser a idade do paciente, se esse paciente realmente tem um fator periodontal, qual é o desejo dele também, essa busca, né? Qual é a dificuldade dele, se ele tem uma facilidade de higienização, se ele não tem, se ele tem preguiça. Você falou isso agora, né? Tem paciente que fala, eu quero colocar o alinhador porque eu não quero usar o bracket de jeito nenhum, mas é um paciente às vezes que não é colaborador, né? Exatamente. Ele vai ficar 5 horas com o aparelho e não vai resolver o problema. Assim, a ortodontia exige isso, é o que eu falei, assim, essa colaboração do paciente é muito importante, né? É um casamento, né? Exatamente, assim, a gente tem um aparelho fixo, aí quer dizer, o paciente vai lá, come uma coisa muito dura, e aí esse bracket solta, o tempo de tratamento muda de acordo com essa colaboração. Então, eu preciso que ele entenda que ele precisa me ajudar. Então, assim, qual é a vantagem do alinhador? A vantagem do alinhador é exatamente o fato dele poder tirar, se alimentar. Então, assim, você tem uma facilidade de higienização. Eu vou numa festa, posso ir sem o meu alinhador, que o fixo não me permite isso, né? Mas junto a isso, a gente tem a desvantagem do alinhador, que é o fato do paciente precisar colaborar. Mas ele vai precisar colaborar em qualquer tratamento. Então, eu acho que todos os aparelhos, eles vão ter suas vantagens, vão ter suas desvantagens. Acho que isso vai realmente variar de acordo com o que o paciente busca. Pela busca dele. Também tinha uma busca, né, agora de aparelho autoligado. O paciente já chegava falando, né, doutora, eu quero colocar o aparelho autoligado.
Mas o paciente não tinha indicação para colocar. Quero colocar o aparelho lingual. Não tinha indicação, né? Sim, ficou uma fase assim. A gente tem diversas opções aí. A gente tem o autoligado. Então, assim, ele tem uma indicação mais específica também. Que são casos onde a gente tem pouco espaço. Enfim, casos mais específicos. A gente tem também os aparelhos linguais. Que já é mais difícil, assim, de encontrar até profissionais que utilizem. Não é um aparelho muito fácil de ser utilizado. Tem uma dificuldade ali com a língua, é um aparelho que fica por dentro, né? Então, assim, o paciente se incomoda um pouco mais. Mas eu acho que é isso. É o paciente entender o que vai ser melhor para ele. De fato, buscar essas vantagens e desvantagens. Ver o que se encaixa para ele. Entender que ele precisa colaborar, né? Exatamente. E se encaixar em tempo também de tratamento. A gente tem aí os alinhadores onde a gente tem tratamentos mais... É tudo feito por computador, né? Então, assim, todo um planejamento. É muito mais rápido do que um tratamento convencional, então, assim, né? Ele troca com tempos determinados, então, mais fácil, né? Muito mais fácil. Tem umas vantagens muito boas, então E existe uma idade, assim, para o paciente começar o tratamento ortodôntico? Qual é a melhor época que ele pode buscar um especialista? Como que funciona? Olha, assim, o que eu sempre oriento é a gente procurar o quanto antes, né? Primeiro que, assim, os pacientes pequenininhos já lá, pequenininhos bebês, começou a ter dentinho, já tem que procurar um dentista. Mas, a partir disso, é esse acompanhamento anual e a gente avaliar, principalmente as crianças, a gente avaliar no tempo correto. Porque existem alguns tratamentos que devem ser feitos ainda criança. Por exemplo, a movimentação do nosso osso, ele só vai acontecer até uma determinada etapa da nossa vida. A gente tá até com aquele paciente cirúrgico, né? Lá da clínica. Exatamente. Assim, passou o tempo, esse paciente se torna cirúrgico. E aí, a gente não consegue fazer muito mais por ele. A gente vai fazer ortodontia, mas a gente precisa planejar uma ortodontia junto com uma cirurgia de osso mesmo, uma cirurgia que acontece num centro cirúrgico. Então, assim, eu acho que é importante cada vez mais a gente entender que as nossas crianças precisam... E o dentista cedo, né? Precisa disso, precisa acompanhar. Eu tô aí com um exemplo claro que é minha filha. Minha filha tem 5 anos, acabei de colocar um aparelhinho no céu da boca. Minha filha tem uma mordida cruzada. Então, assim, quanto antes a gente puder procurar ajuda, a gente puder avaliar essas crianças, a gente vai liberar eles de uma cirurgia no futuro. A gente vai ter tratamentos muito mais eficazes. Então, acho que super vale a pena o quanto antes. Não existe, assim, uma idade específica. Eu acho que existe o acompanhamento. A gente vê antes, a gente vê cedo, a gente ter a oportunidade de fazer. E essa criança também ter um mínimo de maturidade também é importante. Poder utilizar o aparelho, né? Porque, assim, se ela não tiver nenhuma maturidade, não vai adiantar. A gente pode colocar o aparelho que for, que não vai servir. Mas buscar isso, que essa criança entenda também. Por isso o acompanhamento. Né, pra ela poder usar. Isso aí. A gente tá com um caso de um paciente lá na clínica, que são 2 irmãos, né? E aí um paciente, eu fazia o tratamento dele, e aí quando eu engravidei ele começou a fazer o tratamento com a Renata, e aí o irmão veio agora com 13 anos, né? Isso, 13 anos. E aí o primeiro paciente, ele já era um paciente cirúrgico, ele tem essa base daqui da mandíbula muito projetada para frente, mas ele não quis fazer cirurgia ortognática, a gente tentou tratar sem cirurgia, e o irmão veio agora, teoricamente precoce, para tentar evitar que caia na cirurgia ortognática. Mas quando a gente pediu os exames para ele, né, para poder visualizar, mesmo ele estando antes do pico do crescimento dele, que seria mais ou menos com uns 15, 16 anos, né? Os meninos, eles têm esse pico aí 17. Por volta de 13. Vamos colocar assim, o pico, acho que uns 13, uma média. E aí ele ainda tem um resquício de crescimento que vai até uns 19, às vezes, né? Dependendo do homem. Mas ele já passou, basicamente, a gente já não consegue mais tratar sem a cirurgia ortognática. A idade dele óssea, ele tem a idade de 13, mas a idade pelo raio-x está em 16 já. Então, assim, ele atingiu uma idade mais alta muito rápido. E agora isso limita a gente, porque aí a gente já não consegue mais planejar um movimento de osso, né? A gente consegue planejar um movimento de dente. E aí o osso fica já mais limitado. Então, assim, a gente tem que buscar outros artifícios. Que tem que tentar começar o tratamento ortodôntico cedo, né? De uma forma precoce. A gente fala porque depois que passa desse pico de crescimento, a gente só consegue movimentar a parte dentária. A gente não consegue mais mexer na parte da estrutura óssea. E quando o paciente é novo, com 5, 6, 7, 8 anos, a gente consegue usar aparelhos ortopédicos, que não são ortodônticos, que são aparelhos removíveis, né? E aí a gente consegue modular a formação do osso em direção do crescimento que a gente queira para facilitar para o paciente, para melhorar, para evitar que caia numa cirurgia ortognática no futuro. Que é um procedimento mais pesado, né? Mais radical. Então, assim, a maioria dos pacientes não quer chegar até essa cirurgia, né? Não. Então, a importância da gente incentivar
isso quanto antes é bacana, é bacana. E até os próprios pacientes adultos, eles tinham muito medo antigamente, né, de colocar aparelho ortodôntico. Então, eu vejo que chega às vezes paciente pra gente com 60, 70 anos que queria ter tratado quando era mais novo. Primeiro que era muito caro, então não colocava. Segundo que tinha medo, tinha receio, vai doer, não consigo comer nada. E aí eles chegam agora numa fase que eles querem corrigir os dentes, mas eles ficam, eu vou ficar feio porque eu vou colocar bracket. Eu vou deixar de comer, eu não posso comer mais minha maçã, não posso mais comer meu amendoim, minha pipoca. E aí, para esses pacientes, nós temos a opção agora dos alinhadores, né? Que é o momento, assim, a gente tá no momento dos alinhadores e as vantagens são enormes. Então, assim, pro paciente adulto, principalmente, o alinhador é uma ótima opção, é o que a gente tem de melhor dentro do nosso mercado aí da ortodontia, da odontologia, né? O paciente pode fazer tudo praticamente com o alinhador. Ele vai poder remover para higienizar, passar fio dental. Se ele tiver uma festa, uma balada, um evento, porque a gente sabe, né, gente? Você beijar na boca com um aparelho ortodôntico fixo, eu já usei aparelho ortodôntico, né? Não é legal. Agora, se você tá na sua balada com seu Invisalign, você coloca no bolsinho. Isso aí, vida que segue, né? E às vezes o momento que você vai buscar aquilo é tão pouco, né? Que eu já falo até com os meus pacientes, não leva não. Não leva, vai melhor, porque não vai perder também o aparelho, né? Deixa ele guardadinho em casa, tenta compensar de alguma forma depois, usando o máximo possível pra não perder, né? Porque o Invisalign, ele vai ter esse tempo aí de tratamento também, a tempo de troca das placas, mas o paciente conseguindo fazer isso é perfeito. Então, assim... Então, isso é uma coisa muito importante, o tempo, porque a gente fala pro paciente, você vai trocar o alinhador normalmente a cada 7 dias. Aí o paciente quer ficar no final de semana 2 dias inteiros sem o alinhador. Daí não funciona o tratamento. A gente até brinca lá na clínica e fala, se você quer ficar no final de semana mais relaxado, usa então 10 dias. Ao invés de trocar com 7, troca com 10. Como é um tratamento todo prévio, a gente consegue saber como que o dente vai finalizar. A gente vê o início do tratamento, o meio e o fim. E a gente consegue, com o scanner que a gente tem lá na clínica, visualizar se o paciente está usando de forma correta. Porque o escaneamento entrega o paciente pra gente. Se ele não estiver utilizando a placa, a próxima placa não encaixa, a gente sabe que o paciente não está sendo colaborador. E aí aquele tratamento vai pro lixo. E aí não é um paciente que seria indicado tratamento com o alinhador. Porque o alinhador, ele resolve todos os casos. Resolve mordida aberta, mordida cruzada, mordida profunda. Mas tem que ter o paciente correto também. A gente brinca hoje em dia falando isso. O alinhador é para todos os casos? Sim, mas ele não é para todos os pacientes. Porque senão, não resolve. Né? O paciente precisa colaborar. É isso, né? A colaboração vai estar aliada, na verdade, a todos os aparelhos. Os móveis, o fixo, todos. Mas realmente o paciente precisa entender o que ele quer, precisa entender que aquilo é importante para ele, né? Assim como a gente tem a importância de ir ao médico, de ir a outros profissionais, o paciente precisa entrar nesse acordo com a gente, né? Até pra gente poder prometer coisas que são possíveis. Senão, assim, a gente planeja uma coisa e isso sai completamente do controle pela falta do uso. De tudo. Então, assim, é importante a higiene. Então, assim, e essa higiene agora também, depois que finaliza essa parte de ortodontia, como que funciona a etapa de contenção? Porque o paciente acha que tirou o aparelho, não precisa mais voltar no dentista. Eu costumo dizer qual é a contenção, como é que funciona? Eu costumo dizer que o casamento é pra vida toda, né? Assim, a gente tira o aparelho, mas a gente tem que entender que a gente tem um envelhecimento natural. Então, esse envelhecimento natural faz com que os dentes voltem. Eles têm aquela memória, eles queiram voltar pro que eles eram antes, né? Então, eles vão... Às vezes, em alguns casos, a gente tem casos que até os pacientes ficam piores do que antes, por não usar nada após o tratamento. Então, assim, eu sou uma pessoa que prego muito isso. A finalização tem que ter uma contenção, tem que ter alguma coisa que mantenha aquele tratamento que foi feito no lugar. Pro resto da vida, né? Pro resto da vida. Porque eles não entendem, eles acham assim, não, mas eu usei o aparelho agora e aí eu vou ficar 6 meses com a contenção. Não dá. Não, a gente pro resto da vida, né? Principalmente a de baixo, que é a inferior, a gente tem aí um tempo longo, né? Eu tinha um professor até que brincava que só se tira na missa de 7º dia. Porque é pra vida toda. Só quando você morrer, você deixa lá dentro e pronto, né? Vai usar então, assim, é pra vida toda. É importante. Pra quem quer ter esse tratamento correto ali, finalizado direitinho, que ele se mantenha, é importante a contenção. Tem que usar, tem que ter fidelidade àquilo, não tem jeito. E agora tem a opção da contenção removível, né? Porque antes tinha a contenção higiênica, que de higiênica ela não tinha nada, ela fazia a voltinha assim, né?
para o paciente conseguir usar o fio dental, mas a gente já sabe que hoje em dia não é a melhor opção, né? Porque acumula tártaro, o paciente não consegue limpar. Vem se tendo muitas discussões em cima dessas contenções ainda, acho que é uma coisa que ainda está bem em estudo, né? A gente ainda tem algumas coisas avaliando nesse sentido. É uma boa contenção pela facilidade do paciente higienizar, eu acho que tem as vantagens dela, mas eu acho que o que mais faz diferença na escolha da contenção é isso que a gente falou, é o acompanhamento. Eu posso escolher uma contenção fixa, higiênica, mas eu preciso acompanhá-la. Então, assim, o paciente tem que colaborar, né? Exatamente. Se o paciente vai agora e ele volta daqui a 10 anos, essa contenção teve, nesse meio do caminho, algum problema, alguma ativação de alguma forma, alguma resina que ela é colada, né? Com uma resina. Então, assim, se nesse momento alguma coisa soltou e esse paciente não voltou pra mim, eu não tenho como saber se teve. Exatamente. Então, assim, eu acho que é importante o paciente entender que dentista é um acompanhamento. É aquele, eu vou no médico todo ano, eu vou no dentista todo ano. Então, assim, eu vou acompanhar essa contenção, eu não vou deixar que nada aconteça com ela. E aí a gente vai escolher a contenção de acordo com cada caso, o que é melhor, o que é bacana para aquele paciente, o que se adequa mais para ele, né? E assim, é só importante mesmo o acompanhamento. A gente continuar sempre na revisão. Eu falo, revisão. No início tem umas revisões mais próximas, mas com o tempo tem a revisão anual. Então é isso, ele não pode parar. Não pode parar. Falando sobre isso de higienização, eu tenho uma paciente até de Invisalign, né? Que a gente sempre explica que tem que usar o fio dental, escovar os dentes de forma correta, independente do tipo de aparelho. Ela é tão certinha com o uso do aparelho que ela usa 22, quase 23 horas por dia. E aí ela viajou, foi pro Ceará. E aí o que ela começou a fazer? Comia, não escovava o dente e botava a placa. Comia, não escovava o dente e botava a placa. E ela sabe, uma pessoa bonita, influente, chama atenção. E ela voltou com uma gengivite aguda, enorme. A gengiva dela, só de sorrir, sangrava. Jogava o ar assim, a gengiva flutuava. E isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, porque a higienização tem que ser correta em qualquer um dos aparelhos. E aí a gente pode precisar até indicar, nesses casos, uma gengivoplastia ou até um aumento de coroa estético, né? Porque às vezes se torna irreversível. A gente não consegue voltar a gengiva como era antes. E aí fala um pouco como que funciona essa parte de gengivoplastia. Você indica aumento de coroa estético também para esses pacientes, às vezes, que tem esse excesso de gengiva. Quando sorri, aparece muita gengiva e incomoda o paciente. Como que funciona? Então, ao longo do tratamento ortodôntico, é importante essas limpezas recorrentes, né? Além da higienização em casa, né? Que ele vai ter uma escova própria para higienizar. Existe uma escovinha que é uma escova interdental, que ela é própria para aparelho. Então, assim, ele vai ter a oportunidade de fazer a diferença em casa, mas é importante também ele ter essas visitas ao dentista de 6 em 6 meses com um dentista especialista para fazer a parte de limpeza. Então, assim, o aparelho eu até costumo indicar com um pouco menos, às vezes de 4 em 4 meses, fazer uma limpeza, remover esse tártaro. Por quê? Porque o aparelho em si, ele já dificulta tudo, né? O acúmulo de comida que existe em volta das pecinhas, né, sendo um aparelho fixo, é muito grande. Então, assim, se esse paciente não faz isso, essa gengiva aumenta considerável, sangra, fica com aquelas plaquinhas branquinhas em volta das pecinhas. Então, assim... Pode causar cárie e tudo. Pode causar cárie. É aquela cárie que às vezes fica esbranquiçada e às vezes o paciente acha que não é nada demais, acha que a cárie é escura, né? E aí, quando a gente vai ver, o dente já tá cavitando, que a gente fala, já tá abrindo. Né? Então, assim, é importante realmente ter esse acompanhamento de limpeza, ter esse cuidado para poder essa gengiva não inchar demais. Mas caso aconteça, às vezes ao longo do tratamento eu peço uma gengivoplastia, né, que é remover um pouco desse excesso de gengiva que fica, e muitas vezes eu peço mais no final. No final eu peço uma avaliação do especialista, que seria um periodontista, para avaliar como essa gengiva tá, pra gente ver se só em remover o aparelho, fazer uma limpeza, já remove, já fica boa, já fica ok, ou se ainda assim é necessária essa cirurgia. E assim, além de terem casos que vão existir por higiene, a gente ainda vai ter casos onde o paciente já tem uma característica, onde a gengiva, ela é pequena, ela é baixinha, ela é grandona, na verdade o dente é pequeno. Né? Então assim, o dente tem um aspecto, eu tenho um dente pequeno. Na verdade é porque você tem um excesso de gengiva ali. Então assim, muitos tratamentos ortodônticos no final, a gente pede essa avaliação completa, porque aí você tá com o dente todo alinhado, tudo direitinho. É muito mais fácil, né? E aí é o momento de você ver uma gengivoplastia, melhorar esse contorno da gengiva. Às vezes tem paciente que tem a gengiva de um lado de um tamanho, do outro do outro. Então acho que é importante ele regularizar isso, aí finaliza aí com uma limpeza, um bom clareamento. Então, assim, o final é muito bacana que ele tem muitas opções para poder melhorar o que já tá bom, né? E é isso que a gente estava falando, existem as indicações, né? Porque hoje as pessoas querem resolver tudo de forma rápida. Se a gente
conseguir finalizar o dente alinhado, nivelado, mas tiver aquele espacinho pequenininho que a gente não conseguiu fechar ortodonticamente, aí sim tem a indicação para a gente colocar uma faceta em resina ou só um acréscimo, às vezes, de resina para aumentar aquele dente, melhorar a autoestima do paciente, não ficar com aquele sorriso infantil, né? Que às vezes o paciente fica incomodado com isso também. Mas não buscar isso como primeira opção, né? Porque às vezes o paciente consegue resolver apenas com a ortodontia. Assim, vai ter casos onde o dente do paciente é um dente pequeno, né? Então, assim, esses casos a gente tem que avaliar bem, porque às vezes ele tem um encaixe já bom e às vezes o dente não chegou no que ele gostaria, não fechou todos esses espaços, né? Então, assim, isso é uma discrepância aí de tamanho de dente, né? Tem dentes em tamanhos variados, assim como tudo no nosso corpo, né? A gente tem uma sobrancelha diferente da outra. E é engraçado que eles reparam depois, né? A gente até fala que é muita expectativa e realidade. O dente do paciente está todo torto, trepadinho, eles não estão vendo nada. Alinhou, doutora, o lado direito ficou maiorzinho do que o lado esquerdo. Isso aí. Mas ele já era assim antes, né? Só que ele estava escondido lá atrás, não dava pra ver, né? Depois tudo chama atenção, né? Tudo chama atenção, mas a gente consegue finalizar com clareamento. Isso aí. Com uma gengivoplastia, com método de resina. A mais, né? Isso aí que é bacana, que é isso. É a gente, no final, indicar casos que são necessárias, essas reanatomizações, que é você dar uma nova anatomia para algum dente que não tá bacana, um dente pequeno, uma região onde tá tudo encaixado, mas o dente ainda ficou com algum espaço, que pode acontecer. Então, assim, é o momento da gente indicar isso tudo e terminar de ajeitar toda essa estética do paciente para finalizar o caso bem bacana ajeitar também. A casinha toda, né? Isso aí. Muito obrigada hoje pelo nosso bate-papo. Foi um prazer. Ó, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem deixar algum recado, manda aqui embaixo pra gente. Nós vamos gravar outros episódios, mas se você não assistiu ainda os anteriores, volta lá que a gente falou sobre implante, sobre prótese, sobre periodontia. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar mensagem aqui pra gente que a gente vai estar aqui para tirar todas as suas dúvidas.